E aí, pessoal, vamos para as nossas pílulas de informação, para os nossos aperitivos para o concurso do MPE. A legislação específica, que, claro, você está preocupado, porque é uma matéria mais estranha aos concursos em geral que você vem estudando, a gente está tentando trabalhar de uma forma mais gostosa, mais fácil, e por isso as nossas questões. Vamos lá? Quinta questão? A respeito das funções institucionais do Ministério Público, assinale a opção correta, de acordo com o dispositivo da Constituição. Veja que aqui a questão me pede a análise da questão correta, tá bom? Letra A. Como não está inserido na parte da Constituição que trata de segurança pública, o Ministério Público não pode exercer controle sobre a atividade policial. Gente, cuidado com isso aqui. Realmente há uma separação entre a questão da segurança pública, que aí a gente tem a integrante das polícias e tudo mais, e o Ministério Público, que, como eu já disse em outras oportunidades, o Ministério Público é uma função essencial à justiça. Só que, dentro dessa ideia, o Ministério Público detém sim a possibilidade de controlar. É um controle externo da atividade policial. E isso está expresso, olha só, no artigo 129, inciso 7º. São funções institucionais do Ministério Público, dentre outras. Inciso 7º, exercer o controle externo da atividade policial na forma da lei complementar mencionada no artigo anterior, tá bom? Essa lei complementar a gente vai analisar pouco a pouco. Letra B. Indicados os fundamentos jurídicos de suas manifestações processuais, o Ministério Público pode requisitar a instauração de inquérito policial. Olhe, vamos de novo continuar com a ideia da polícia. O Ministério Público pode controlar a atividade policial, o Ministério Público não é polícia, mas o Ministério Público pode, a partir dos elementos que são trazidos a ele dentro da investigação, ele pode requisitar sim que um inquérito policial seja instaurado. Essa requisição não se relaciona propriamente com nenhum tipo de hierarquia. E vejam só, o inciso 8º do mesmo artigo 129 diz: o Ministério Público pode requisitar diligências investigatórias e também a instauração de inquérito policial, indicados os fundamentos jurídicos de suas manifestações processuais. Então aqui o Ministério Público vai dizer assim, olha, eu tenho elementos suficientes para perceber a necessidade de instauração de um inquérito policial. E aí ele requisitar, tá bom? A instauração do inquérito. Vamos para as próximas, porque aí a gente analisa todas. O rol de funções institucionais do Ministério Público na Constituição Federal é taxativo, absolutamente falso. O rol do 129 da Constituição Federal é um rol exemplificativo. A própria Constituição diz assim, olha, além das outras funções que você possa exercer, desde que não seja incompatível com a sua função, tá bom? Então, não há nenhuma ideia de taxatividade como a questão traz. Letra D. Independentemente do tipo penal, compete exclusivamente ao Ministério Público a promoção de ação penal. Não. Compete ao Ministério Público, o nosso inciso 1º, promover privativamente a ação penal pública na forma da lei. Veja, não é independentemente do tipo penal. Se a ação penal é privada, o Ministério Público não vai atuar diretamente como autor de ação. Da ação penal privada, o interesse é do queixoso, da pessoa lesada. O Ministério Público atua. E aqui ainda diz, no próprio inciso, que a atuação dele é privativa na ação penal pública. Então, nesse caso, um homicídio, morreu mesmo, mas eu não quero que denuncie, não. Deixa ele lá, ele não era nem tão boa pessoa assim. Não, tá? O Ministério Público, nesse caso, a ação penal pública, nessa situação, o Ministério Público é o autor, o demandante, quem vai efetivamente iniciar a ação penal pública, tá bom? O Ministério Público, letra E, pode promover o inquérito civil e a ação civil pública para interesse meramente individual disponível. Ok, gente, olha só. O Ministério Público é autor de ação civil pública? É. O Ministério Público pode instaurar inquérito civil? Pode. Então, o Ministério Público pode promover inquérito civil e ação civil pública. Até aqui? Beleza. Onde é que vem o problema dessa alternativa?
O Ministério Público não pode promover ação ou inquérito civil para proteção de interesse meramente disponível. Vamos imaginar um contrato, uma negociação estritamente financeira. Um financiamento de um veículo. Não, ó, essas cláusulas aqui são absolutamente abusivas, essa taxa de juros é inimaginável, o banco está querendo acabar com a minha vida. Essa atuação, ela não tem intervenção do MP, não. Agora, o interesse individual indisponível tem a tutela do MP. E nesse caso, exemplo, meu direito à vida. É individual? É a minha vida. Mas se for a salvaguarda do interesse à vida, o Ministério Público pode atuar, porque eu tenho, nesse caso, um direito individual indisponível. Então, o erro da questão, dessa alternativa, é a ideia de que a tutela é para direito disponível. Tá bom? Então, lembrando das nossas alternativas, letra A, o Ministério Público pode sim exercer o controle externo da atividade policial. Letra B, que é o nosso gabarito, o Ministério Público pode requisitar a instauração de inquérito policial. Letra C, o rol não é taxativo, mas sim exemplificativo. Letra D, a ação penal que o Ministério Público é titular é a ação penal pública, tá? Então, a alternativa está errada nesse caso, porque diz que é independente do tipo de ação penal. E letra E está errada pela situação de disponibilidade do direito individual. Então, só é possível quando o direito é individual e indisponível. Tudo bem aí? Daqui a pouco a gente volta.